Olá, gente. Clara, bem-vinda. Que bom. Marlene, amada, ai, que bom. Olá, querida. Vamos participar. Que bom. Lilian, estamos esperando Irradia Yoga aqui, ó, entrou. Aham. Lilian vai pedir para entrar, ok. Aguardando Irradia Yoga, que vai entrar aí com a gente. Oi, Lilian! Oi, tudo bem? Tudo bem, Lilian? Que Que saudades bom. aí. Também, também. Meu Deus. Foi tudo direitinho, né? Foi, entramos legal, foi bem fácil. Olha, já temos 7 pessoas aí, as pessoas estão entrando. Bom, que ótimo. Camila, Heloísa Pilon, pessoas que te conhecem, Lilian, viu? Maria de Fátima Feinstein, minha aluna, Margarete, Camila Rigotti. Vai ser um encontro maravilhoso. Lilian, eu estou Que super delícia. emocionada para poder Eu viver isso também. Que contigo delícia. nesse Deixa eu aumentar o momento. meu som aqui um pouquinho. Ai, Tânia, Tá me bem-vinda. ouvindo bem? Tudo bem, querida? Como é que tá o frio aí, o calor? O Rio é sempre quente, Bom, né? aqui tá quente, bem quente. Nossa, aqui nós estamos com frio, querida. Chuva, sabe? Aí tá chovendo frio? A Carol chegou aí, querida. Oi. Nossa turma. Que Eu não ótimo. consigo ler da distância que eu estou, então que Tá. bom que você está me Eu tô, falando. eu tô tentando, à medida que eu vou vendo aqui, eu vou ter falando. Agora, no início, vamos esperar um pouquinho que as pessoas chegam para a Sim, gente começar, claro. tá, meu anjo? Uhum. Isso. A sala está aberta para a nossa Isso. conversa. Aham. A sala Muito está aberta para a nossa conversa. exatamente. Tu tá me ouvindo bem, Lilian? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo também? Também, tá perfeito, tá bom. O pessoal tá mandando os coraçõezinhos aí, que bom, Ah, outro grande que também. ótimo. Que bom. Hoje, Lilian, eu estava super sensível, assim, pensando nos ciclos da vida e na importância desse nosso encontro, Lilian. Sim, Você me ensinou tanto a vida toda, é sabe? uma caminhada onde somos todos aprendizes, né? Verdade, é verdade. Então, assim, eu estava lembrando muito da nossa história, Sim. lembrando lá em 96, foi, né? Em 96 que a gente se conheceu. 97. 97 no Morguelit, lembra? No Morganite. Aí no Sim, Rio. É. é De- verdade. Depois a gente teve mais, eu acho que 2 ou 3 anos seguidos em Itatiaia. Itatiaia, é verdade. Aham. Outro dia também alguém me perguntou sobre a minha história, e aí eu acabei desenhando uma árvore, Ah, que lindo, né? uma árvore sobre a minha história. Aham. E era uma maneira de condensar, Uhum. resumidamente, essa trajetória, né? Sim. Aham. Em Aham. relação ao yoga. Fala um pouco disso para a gente, Lilian. Então, vamos começar aí. Começa a falar um pouquinho da tua história profissional, onde tudo começou. Primeiro eu gostaria de agradecer muito esse convite para essa conversa nesse chá da tarde de domingo, né? Como a Ah, sim, gente está nós tomou meu aqui. falando Uhum. num ambiente assim é, muito agradável, né? Nesse espaço que a gente cria para essas conversas, né? Verdade. Uhum.
Então, eu queria agradecer muito a você, Sirene, e a todos que estão presentes, Uhum. mesmo não podendo ver nem mesmo os rostos, Aham. o coração pulsa a presença de cada um, daqueles que eu conheço, daqueles que eu ainda não conheço. E, de alguma maneira, todos nós nos conhecemos e estamos nos reencontrando, né? Com certeza, verdade. É. E, e assim, de repente, para a gente começar, a gente podia cantar o Sahanava Bom, Vatu, o que você ótimo, acha? acho Porque é ótimo. um mantra que ah, nos ajuda a criar esse espaço, a proteger esse espaço sagrado. Uhum. E, e a gente pede a bênção, né? Mais essa Exatamente. bênção para esse início de conversa, né? Tá. Uhum. Então, a gente pode juntar as mãos em Anjali Mudra. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom. E agora sim. Uhum, uhum. Sim, Onde você gostaria que eu começasse? Lá das raízes? das raízes, né? A melhor Na coisa para a gente verdade, conhecer eu uma tenho uma pessoa. árvore, né? Eu vou só mostrar para vocês essa árvore que surgiu um dia no desenho Olha que lindo. dessa minha história que, na verdade, eu acho que é uma história sem fim para todos nós, né? Claro, com certeza. Mas lá nas raízes, a primeira lembrança que eu tenho de yoga, na verdade, eu tinha 6 anos de idade, porque Uhum. foi na minha escola. Aham. Por incrível que pareça, era uma escola de freiras, mas Uhum. elas eram muito avançadas educacionalmente, e eu só fui me dar conta disso bem mais tarde, até porque nós tivemos aula de yoga na escola, mas eu não me lembro muito assim de praticando asanas, sabe? Uhum. Mas eu me lembro de um círculo meditativo, era um círculo no chão, e nós fazíamos a meditação caminhando em silêncio. Uhum. E tenho uma lembrança bem clara entre uma aula e outra, na nossa carteira, a gente deitava a cabeça de lado em Makarasana, né, no descanso do crocodilo, mas Sim, na posição sentada, sim. Uhum. fechava os olhos e fazia uma pausa antes de começar a aula seguinte, né? Sim. Aham. Então, essa é a lembrança que eu tenho de yoga, né? Uhum. Mas nós tivemos. Tem uma amiga minha que lembrava dos asanas, mas eu não me lembro dos asanas. Então, é a primeira sementinha de recordação, né? Depois, assim, essa minha conexão com essa dimensão mais sutil, mais espiritual, começou muito nessa minha escola, Aham. né? Sim. Porque a gente tinha aulas onde a gente conversava, a gente discutia sobre o propósito da vida. Então, eu tenho um caderno meu antigo que, quando eu fui olhar, eu não acreditei, né? E assim, eu já estava assim nessa minha conversa com Deus, né? Desde muito Sim. cedo na minha vida, né? Uhum. Uhum. E aí, aos 12 anos, eu era uma escola católica, eu decidi que eu não ia mais participar das missas, porque eu às vezes sentia que a minha mente não estava presente, né? Que Sim. eu não estava totalmente presente. Então, eu não me sentia bem estando no espaço se eu não estava ali, né? Na Uhum. verdade, era o nosso
Já a nossa percepção do observador interno, que eu não tinha um nome para dizer. Então, mas eu não queria perder a minha fé, né? Nessa conexão com Deus, com algo maior do que nós. E eu pedi um caminho para Deus quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Um caminho que, na verdade, era um caminho espiritual, né? Que não tinha muita definição ainda na minha mente. Mas aí, aos 17 anos, eu ganhei o meu primeiro livro de yoga, de um dos meus irmãos mais novos, né? Ele é 3 anos mais novo que eu. E do nada ele me deu de presente um livro de yoga que era uma professora ensinando yoga para um casal. Uhum. E eu olhei para aquele livro assim, não tinha ouvido assim falar muito sobre o que era o yoga, a não ser essa primeira experiência que eu tive muitos anos atrás. E aquilo me deu curiosidade, eu comecei a ler o livro com aquelas aulas, né? Então eu tinha 17 anos. E depois eu fui estudar ciências biológicas lá no Fundão. E aí um amigo meu me convidou para uma primeira palestra de yoga. Ele fazia uma formação de yoga. Aí eu convidei o meu irmão e fui. E quando eu cheguei lá naquele espaço, eu tive a certeza absoluta que era uma resposta daquele caminho que eu tinha pedido. Eu me senti completamente em casa. Quem estava dando a palestra foi Eneida de Oliveira, que anos e anos mais tarde eu convidei para fazermos a formação de yoga para crianças, né? E aí, pronto, eu já sabia que era esse caminho. Eu comecei a praticar e um ano depois eu comecei a fazer uma formação em yoga que durava 4 anos. Então, e foi mais ou menos paralelo à minha faculdade de ciências biológicas, né? 4 anos de faculdade, eu comecei um pouquinho depois essa formação. E essa formação, ela me abriu completamente um universo novo na minha vida e que eu me sentia completamente em casa, né? Através dessa escola, o mestre do Vayoananda, que foi o meu primeiro professor, ele teve um contato, ele viveu com o Ramana Maharishi durante vários anos Uhum. e, e também tinha uma conexão muito grande com Sri Aurobindo e também com o trabalho de Gurdjieff. E então nós tínhamos já naquela época, né, em 1979, quando eu comecei essa formação, nós já tínhamos seminários, encontros, retiros de imersão que eram em Itatiaia. Então a gente ia para lá numa sexta, ficava sábado, domingo, com muitas vivências e então era algo assim, foi muito forte, porque 3 vezes na semana eu tinha aulas, né? E o último ano foi um ano todo de estágio. E eu comecei a fazer a formação por curiosidade, né? Porque eu já estava praticando há um ano e eu não pensava em dar aula de yoga, né? Mas assim, quando chegou no segundo ano, era algo que eu não podia mais escolher, né? Então, quando eu me vi, isso já fazia parte de mim, né? Mas antes de só me dedicar ao yoga, eu também trabalhei na Receita Federal durante alguns anos e comecei a dar aula de yoga no meu ambiente de trabalho também. Então foi uma experiência muito interessante poder levar o yoga antes do expediente extremamente estressante e Uhum. sentir o efeito disso naquele ambiente, né? E aí, ao mesmo tempo, eu fui buscando também alguns caminhos que eu fui também trazendo para o próprio yoga, todo a prática da consciência corporal, alguns cursos que eu fiz na escola angeliana de expressão corporal, eutonia, Uhum. e isso tudo foi sendo
acoplado à minha maneira de ensinar yoga, né? Porque nessa minha primeira formação, o que mais me encantou foi o aspecto simbólico dos asanas, né? A prática dos asanas, mas já nos mostrando que era muito além da parte física, importância de ter essa consciência no físico como alicerce para que a gente pudesse atravessar os portais das facetas mais sutis que o asana nos traz, né? Na verdade, nos preparando para trazer essas atitudes mente, corpo e espírito nos asanas que a vida nos convida a viver, né? Então a gente tinha aulas de mitologia, aulas de psicologia, aulas de nutrição. Era uma formação muito completa e profunda, muito abrangente. Nessa formação foi a primeira vez que eu entrei em contato com os mudras na minha vida, né? Então, fiz um trabalho de pesquisa dos mudras, um trabalho de relaxamento também. Então, era algo que era muito potente. Toda semana a gente tinha professores convidados, né? E aquilo realmente me preencheu muito, né? E foi me abrindo os caminhos, né? E aí, algumas coisas foram acontecendo na minha vida, né? Mas eu vou me ater aqui ao yoga mesmo. E nos anos, a partir de 94, eu já tinha ouvido falar muito da Glória Arieira, né? Porque eu me formei em 85, eu comecei a dar as aulas de yoga, tanto aulas aluguei uma sala na cidade do Rio de Janeiro e também dava aula num entreposto vegetariano e dava aulas também individualizadas, né? E, e aí eu até me perdi o que eu ia falar agora. Aí eu já tinha ouvido falar na Glória, porque eu tinha um colega da minha formação, nesses 4 anos, que um dia levou o livreto, o primeiro livro de cânticos do Vidyamandir, uma capinha azul clara, que eu tenho até hoje, mas já está toda amarelada, né? E aí ele me disse que ele já estava estudando Vedanta com a Glória, e eu sempre fiquei, um dia eu vou estudar Vedanta com a Glória. Aí passaram-se 10 anos, né, de 85, em 95, na verdade em 94, no final do ano, em meio a um momento grande, uma primeira grande transição na minha vida, um momento extremamente desafiante que eu passei. Eu tinha 34 anos e eu fiz um outro pedido para Deus, um pedido de luz, e também logo em seguida uma prima minha liga e diz que ia começar uma turma da Bhagavad Gita com a Glória. Eu senti na mesma hora que também era um sinal para mim. E aí eu comecei a estudar a Gita com a Glória, foram 3 anos e meio de Gita, depois estudei o Tattva-Bodha, o Upadesha Charana, enfim, do Ramana Maharishi também. Então, é um caminho que também se iniciou e para mim Vedanta foi um marco no meu caminho do yoga. O yoga antes do Vedanta e o yoga depois do Vedanta. Porque Vedanta nos dá uma direção muito mais clara para onde seguir, para onde caminhar, em que direção seguir, com toda a vitalidade, a integração que o yoga vai nos trazendo, né? Para que a gente possa canalizar toda essa energia numa direção clara, né? Então, para mim, foi extremamente outra bênção na vida ter encontrado esse caminho do Vedanta no Brasil, na língua portuguesa, com a Glória Arieira, né? Sim, sim, com certeza. Isso. Então, e aí depois, isso foi no final de 94, eu fazia umas outras formações também de leitura corporal, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de fazer muitos cursos. E eu estava estudando na Unipaz, fazendo uma formação na Unipaz, a formação de base da Unipaz.
e fui a duas palestras que faziam parte da formação do Amit Goswami, que é aquele físico quântico que Sim. vem muito ao Brasil, Aham. e em seguida da Uma Krishnamurti, que mais tarde vinha saber que eles tinham se Sim. casado, né? Que eles eram um casal. Que estiveram na E montanha, inclusive, né? isso, nós os convidamos. Um dia eu pensei assim, ai, que bom se ele viesse. Aí vamos mandar um e-mail e ele aceitou, mas disse que só poderia vir se viesse com a esposa, uma Krishnamurti, e eu não sabia, e eu queria encontrá-la, porque ela foi a pessoa que pela primeira vez plantou no meu coração a yoga terapia, Aham. porque ela é uma psiquiatra indiana e ela Uhum. fez a formação dela na Inglaterra, e eu fiz um curso com ela. E depois da psiquiatria que ela fez, fora da Índia, ela passou a usar o yoga como um caminho de restabelecimento do equilíbrio mental, né? Uhum. Uhum. Com os pacientes dela. E aquilo me encantou muito, né? Então ela foi também, foi convidada e depois eu mantive contato com ela e com eles durante um bom tempo, né? Então aquilo foi muito forte para mim. E aí, através desse sinal, né, e do meu estudo de Vedanta, foi que eu soube desse curso que você também foi aí que eu e Sirene nos conhecemos, Sim. que era uma formação de yoga terapia no Uhum. Brasil com o recém-chegado Joseph LePage, Uhum. né? E Exatamente. como uma amiga minha que fazia Vedanta, ela que estava organizando esse curso, e eu vi aquele folheto e me lembrei da Uma Krishnamurti e daquela semente que já estava aqui dentro de mim e fiquei curiosa. E aí eu resolvi ir e encontrei a Sirene, né? E eu não Exatamente. me esqueço de uma vivência que nós fizemos na natureza. Isso foi em 1997, uma vivência na natureza dos 5 elementos. E Aham. foi algo muito marcante, Aham. que até hoje me emociona, né? Ter lembrado as descobertas que fomos fazendo juntas naquela Sim. vivência lá na natureza, né? Uhum. Uhum. Então era uma formação que tinha uma semana e no Uhum. ano seguinte ia ter a segunda semana. Exato. E eu não sei se você também ficou, né, Sirene? Ou se Sim, você voltou. voltei. E É. nós resolvemos ficar as 2 semanas. Na verdade, Isso. eram 10 dias, né? Uhum. 10 Quase dias. 15 dias, né? É. Então, nós estendemos nosso período para já fazer essa segunda parte naquele Sim, mesmo ano, exato. né? Já que nós já éramos professores de yoga, já tínhamos experiência há algum tempo, aí nós fomos, vamos dizer assim, aceitas para Uhum. continuar essa formação. Porque Isso. antigamente era yoga terapia integrativa, Integrative Yoga Therapy, era só a formação de yoga terapeuta, não existia a formação de professores de yoga, né? Uhum. Uhum. Então nós completamos essa formação em 97 mesmo, mas participávamos das seguintes, né? Isso. Sempre que ele voltava ao Brasil uma Uhum. vez por ano para dar essa Isso. formação, né? Uhum. E Nós aí reciclávamos. depois de... Hã? A gente reciclava. Cada ano que ele vinha, a gente ia lá. Era uma reciclagem, um É. aprofundamento, né? Porque É. assim é muito vasto, né? Muito, Assim, muita. o caminho vai se abrindo, né? O caminho Exato. do yoga e o depois como Reci- essa abordagem vai se aprofundando para o que a gente chama, né, de yoga terapia, né? Uhum. A gente precisa dessa reciclagem. E que é importante ter uma formação básica, né, para que as ferramentas do yoga e a visão do yoga possa ser utilizada como um recurso, um leque de recursos Uhum. para esse ambiente mais amplo, vamos dizer assim, esse campo mais amplo, né, de yoga terapia.
Então, o yoga terapia começou a realmente tinha que sempre estudar muito, né? E essa vontade de aprendiz que eu acho que na área do yoga é o que nos move, né? Porque por mais que a gente estude, leia, se atualize, é sempre um caminho de aprendizado que não termina nunca, né? Então, anos mais tarde, em 99, eu acabei que a minha vida mudou assim completamente, né? É, eu e o Joseph nos casamos em março do ano 2000, né? Lá nos Estados Unidos. Na verdade, esse casamento ia acontecer só no final do ano 2000, mas acabou que eu fiquei lá e aí a gente começou um caminho lá para depois vir ao Brasil e encontrar um lugar para poder construir um centro de yoga no Brasil, né? E aí começou toda uma jornada, né? Uma jornada primeiro lá nos Estados Unidos, então de repente eu me vi num país diferente, em que daqui a pouco eu comecei a dar aula de yoga numa outra língua, né? E, enfim, então foi um desafio e, ao mesmo tempo, uma ousadia muito grande, né? Mas logo nós encontramos esse espaço que estávamos buscando em sonho, né? Que até foi materializado num desenho. Eu gosto muito de contar essa história, mas não vai dar muito tempo de eu contar os detalhes aqui. Pode contar. Mas então esse lugar apareceu, porque eu digo que foi um sonho não só sonhado por nós dois, Uhum, só foi possível porque foi um sonho sonhado por muitas pessoas, né? exato. Então o universo nos levou a esse lugar onde hoje é o Centro Montanha Encantada, Uhum. que foi assim construído mesmo tijolo por tijolo, né? Então, uma história muito Muito forte, muito linda. potente, né? Uhum. De criação de um espaço onde as pessoas pudessem entrar em contato e se aprofundar no estudo do yoga e nos cursos afins, né? De aprofundamento, né? E então a formação de professores de yoga que não existia antes, ela começou a acontecer nos Estados Unidos e quando a montanha foi inaugurada de 2002 para 2003, em primeiro lugar trouxemos essa, essa, Formação. essa formação de professores de yoga Uhum. para Garopaba, né? Para a Montanha Encantada. E ela foi se aprimorando, assim como a formação de yoga terapia. Primeiro eram só 2 módulos, depois a gente passou a ter a formação em um mês, e outros cursos foram sendo criados para poder oferecer para as pessoas as ferramentas necessárias para esse caminho todo, né? E aí a história foi fluindo, fluindo. Eu, nesse caminho também, chegou um momento que eu também fui fazer uma formação de terapia transpessoal, que foi em São Paulo, né? Além do florescimento dos cursos, das atividades, também houve o florescimento de 2 livros, né? Do Sim. GIP. Uhum. As raízes dele surgiram um Ah, baralhinho que eu tinha lá na primeira formação, que a gente tinha que memorizar os asanas. Eu nunca imaginei que eu pudesse memorizar os nomes em sânscrito nessa minha primeira formação. E aí o nosso professor nos deu a ideia de fazer os desenhos dos asanas e do lado de trás escrevia o nome. Então a gente fez um jogo da memória, né? E aquilo foi muito útil. aham. E aí aquilo ficou em mim, né? Dessas fichas que pudessem agregar e conversávamos muito sobre isso. Aí foi nascendo. No ano 2000 começou a nascer
o que a gente chama no Brasil de GIP e Toolbox lá nos Estados Unidos, né? Um sim, processo que sim. continua evoluindo, né? Agora vai ter a versão 2020, está chegando ao final. Estou fazendo essa edição também, junto com a equipe. Aham, E então, eu digo que os livros ganham asas, né? E claro. estão sempre evoluindo também, né? Então, Sim. além desse livro de asanas, o livro dos mudras também, né? Com outros materiais que a gente foi desenvolvendo para facilitar o trabalho dos alunos. Então, no início, esse baralhinho era usado nas formações de professores, que eu estava testando esse baralho antes e nas famílias, né? E era muito útil. E depois ele se concretizou num Muito. formato profissional, né? Uhum. Junto com o livro, né? E aí, então, outras coisas foram acontecendo paralelamente também, programas de yoga terapia para a comunidade, né? Antes da montanha ser inaugurada, eu ofereci um programa que se chama Repintando o Arco-Íris na Sua Vida para a comunidade da cidade, junto com o SUS e com o CAPS. Uhum. Então, eu fiz de 5 a 6 encontros, programas de 10 semanas, e depois nos concentramos no coração saudável, né, que até hoje Sim. está sendo oferecido, né? E depois, no final, e agora no ano de 2017, a minha vida entrou numa outra transição, parte da vida, e eu não mais fiquei na Montanha Encantada, Uhum. e eu passei um ano em Belo Horizonte, estudando leitura corporal, o curso que eu já tinha começado em 95, no Rio de Janeiro. E aí depois voltei para o Rio de Janeiro em 2018, no final de 2018. Meu pai adoeceu, estava hospitalizado e eu voltei para o Rio de Janeiro. E eu, ano passado, fiquei no Rio de Janeiro. E a partir de 2017, eu passei a dirigir as formações de professores de yoga e as outras formações que eu e Joseph fomos criando e aperfeiçoando juntos lá na montanha. Eu fiquei, então, dirigindo esses cursos e formações em outras cidades do Brasil. Uhum. Então, na cidade de Chapecó, já é a quarta turma esse ano, Uhum. e a gente vai começar uma turma numa outra cidade também o ano que vem, né? E eu, como a vida vai nos levando, né? Eu também agora estou estudando numa outra escola que tem a sede lá na França e, e assim, como eterna aprendiz, continuo me embrenhando por outros campos e ramos do yoga, aprofundando principalmente os aspectos mais sutis, né? Uhum. Uhum. Então, fiz uma formação lá na França o ano passado de um yoga meditativo, É. meditação em movimento, e também tem vários ramos. Estou Uhum. fazendo uma formação de terapias transgeracionais. Lá Uhum. também tem o enneagrama, que você também faz um Sim. trabalho com enneagrama. Então, o leque é infinito, né? Aham. E então, lá estou eu seguindo Continuamos. o, o rio da vida, né? Uhum. Mas né, sempre nessa intenção de poder compartilhar as bênçãos do que a gente vem recebendo, nesse caminho de autoconhecimento, para Uhum. aprimorar o nosso próprio caminho e compartilhar com as pessoas, né? Então Uhum. é uma história sem fim, não é? Que a Muito gente, lindo, muito que a sabedoria emocionante. da vida vai nos levando, né? E é importante que as pessoas conheçam um pouco mais, né? Porque a gente sempre, aqui, especialmente os meus alunos, tem muitas pessoas aqui, que a gente estava a vida toda falando sobre a montanha, né? E indo para a montanha e voltando. Então, para a gente é realmente uma grande graça ter você aqui agora e poder conversar contigo, Lilian, porque
tudo que eu fiz e o quanto eu estudei, eu devo muito, muito, muito a ti, ao Joseph, à Montanha Encantada, entende? Foi uma casa que me acolheu o tempo todo, durante muitos anos. Eu lembro assim, como se fosse hoje, quando eu cheguei na tua casa, ainda vocês estavam recém começando a construir a montanha. Porque foi assim, ó, o primeiro curso de formação que vocês fizeram, o Jorge foi fazer. Eu me Jorge estava lá, lembro. lembra? Ele fez a primeira formação. Bom, aí a partir do segundo eu já fui para ajudar, para ser Sim. monitora, para ajudar vocês e tal. E eu lembro como se fosse hoje, assim, uma noite, o seu Miguel carregando a mala e subindo de toda aquela montanha. Assim, as calçadas ainda não estavam prontas, tinha uma pedra Não. longe da outra, assim, então a gente tinha que ir caminhando, sabe? Nossa, aquilo era muito longe, Lídia, sabe? Para chegar lá na tua casa. Querido do seu Miguel, ele Sim. carregando a minha mala, né? Bom, quando eu cheguei na tua casa, a sensação que eu tive foi de estar no Morguelite. Lembra? A estrutura, a arquitetura, muito semelhante, Sim, né? nós nos inspiramos. A Sala Ganesha foi inspirada numa sala octogonal nesse espaço Morgan Leach, que eu conheci pela primeira vez em 97, quando a gente estava lá junto, né? E Aham. mais tarde, anos depois, eu e Joseph fizemos uma viagem para Costa Rica e também fomos visitar uma sala que tinha esse formato, e na hora é um formato que realmente, energeticamente, Maravilhoso. contribui para esse tipo de Isso. trabalho, né, de Octogonal, vida, né? Uhum. para o próprio autoconhecimento, né? Verdade. Então, a gente já tinha decidido que precisaria ter uma sala assim, que foi a primeira sala Ganesha, e também na hora de escolher o lugar, a gente caminhou e foi sentindo onde, onde já existia aquela sala lá, né? Sim. Aham, aham. Então, cada coisa foi construída assim, né? Foi, verdade. Nós buscamos os materiais e por isso que eu digo que se não fossem as pessoas sonharem o mesmo sonho, Uhum, uhum. não teria realmente Muito lindo. acontecido, Uhum, né? muito. Muito Então, lindo, muito a gente interessante. precisa desse alimento, da visão que alimenta o sonho para ele seguir, né? É. E eu vejo assim, aí eu acho que foi no segunda ou terceira formação ainda, as cabanas eram poucas, e deu assim um boom de gente, né? Muitos inscritos na formação. Aí nós, os dirigentes, fomos dormir lá fora, perto da Dona Maria. Aí todas as Sim, manhãs, de madrugadinha, assim, ia um carro lá nos pegar, e a gente vinha, deu umas enchentes. Então, era uma história nossa, assim tão linda, tão lindo aquilo, sabe? Tão maravilhoso que nos fez crescer muito, Lilian. Olha, eu passava durante 10 anos, de 2003 a 2013, eu ficava mais ou menos na montanha 2, 3 meses. Ia, voltava, ficava sim, 15 dias, voltava, ia de novo. Porque eu amava sim. muito, eu era muito acolhida e eu aprendia muito. Isso é muito importante, né? A gente vai. É que nem nós estávamos falando com relação ao yoga terapia. Cada vez que você recicla, você recebe uma outra abordagem, é uma outra vivência, você está diferente, você experimenta uma outra coisa. Eu E lembro que nós, eu lembro que um dia o Joseph, vocês lá me convidaram para ir morar em Garopaba. sim. Aí o Joseph dizia assim, naquela animação dele, vou comprar uma Kombi e o Jorge vai sair, vender esse curso por Santa Catarina. Falando daquele jeito dele, sabe? E tu fica aqui dando aula com nós, sabe? E eu lembro que eu É. fiquei muito animada com aquilo. E o Jorge também, a gente ficou pensando seriamente em fazer isso, sabe? Só que daí a gente sempre batia naquela situação dos meus pais, né? Quer dizer, Sim, eu sim. tinha essa responsabilidade kármica, dármica com eles, tanto que estão aqui comigo agora, né? E então, o O nosso que é bem projeto não. interessante de ter esse espaço de um núcleo, e eu sempre fiquei visualizando as pessoas que saíam de lá e iam para as suas cidades, Uhum, né, uhum. como uma grande mandala, Sim, sim, né?
exatamente. É. Que ali a gente se nutre, Aham, a gente se recicla, e uhum. aí a gente vai Se levar estrutura muito. isso para mais pessoas. E aí Como... volta, se recicla e volta. É. Então, eu sempre visualizei isso, porque às vezes na hora de ir embora, as pessoas já um dia antes, ai, amanhã é o último dia. E eu sempre dizia para as pessoas, a montanha está dentro de cada um de nós. Onde quer que É, a gente esteja, a gente vai levar verdade. esse perfume, vamos dizer É. assim, esse Uhum, perfume do uhum, autoconhecimento uhum, e uhum. de renovar esse eterno aprendiz em nós, Sim, né? Então, às exato. vezes a gente vai estudar o mesmo tema, mas ele nunca é igual, como você falou. Porque Claro. quando eu saio dali e vou para o meu lugar, para a minha comunidade, para a vida, para o Uhum, palco da vida, é aí que o yoga acontece, no exato. palco da nossa vida, Uma né? Então é experiência pessoal. importante esse movimento de ir Uhum, e ir para o mundo, para que a gente possa realmente ver os frutos na vida e levar essas sementes para outras pessoas, né? Então, quando eu fiz essa decisão, né, que a vida, né, também fez junto comigo, eu vi assim isso que eu falava para os alunos, né? uhum, Irradiar isso, uhum, né? uhum, Qual é o nosso papel, né? Não só como professor de yoga, mas como uhum. aluno do yoga. A gente acaba compartilhando as mudanças que acontecem em nós Uhum, e isso é que inspira as uhum, pessoas a fazerem um caminho de uhum. retorno a si e um caminho de autoconhecimento. E sem o palco da vida, fica sem chão, não é? Claro, exato. Porque só viver num lugar que é sempre maravilhoso é ótimo, mas poder ir para o mundo e sentir que aquilo frutifica no mundo, dá mais vontade da gente voltar, se aprimorar para continuar levando isso, né? Então, a montanha está lá, continuando a fazer, É. e de alguma maneira cada um vai ter um papel nisso, né? Então, vocês acabaram não indo morar lá, mas vocês estão a Expandir, serviço do com autoconhecimento, né? certeza. Porque É. existe algo maior que o lugar onde a gente está, que é aquilo que a Exato. gente está fazendo e contribuindo, É. né? É. Então, eu Eu falava vejo. para os alunos, a montanha está em vocês. Então, É. a gente assume uma responsabilidade de um caminho interno, de um estilo de vida interno, Uhum, né? uhum, Que a gente vai se aprimorando, não somos perfeitos, claro. vamos aprimorando, vamos nos ajudando mutuamente Uhum, para que essas sementes possam se espalhar para mais, que eu digo, para mais e mais corações, né? uhum, exatamente. E aí essa canção vai ultrapassando as fronteiras e não ficam restritas às fronteiras de um lugar Uhum, físico, né? uhum, uhum. Mas vão muito mais além disso, Muito né? mais. Então, é a vida nos levando, né? Para que É, estejamos sempre a serviço desse algo maior que faz a diferença na vida de é. cada pessoa. Uhum, 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 uhum. Parecia que tinha congelado a É, tela. Não. não, eu até estava olhando aqui, tinha uma pergunta, deixa eu só eu ver, Lilian, só um pouquinho. Irene, querida mestra, grande inspiradora no caminho do yoga na vida, caminhante de luz. É um comentário para ti, eu acho, Lilian, tá? Mas é isso, que Não. bom, né? Que a gente pode estar partilhando isso. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô Tá. ouvindo. Aham. Que a gente pode estar partilhando esse momento. Hoje foi um dia, assim, para mim, de muita sensibilidade. Até eu falei para o Jorge na hora do almoço. Tu lembra daquele convite do Joseph, que a gente fica assim, né? Lembrando. Nossa, quantas pessoas, quantos grandes mestres eu conheci na montanha. O próprio Amit Goswami, a Uma, o professor Hermógenes. Nossa, Porque no mestre de início, Ayurveda, quando americano. a gente estava construindo, ainda não tinha acontecido isso. Então, os cursos eram assim: a gente ia montando os cursos, dava um curso, e tinha os cursos nos Estados Unidos. Então, a gente ia 4 Isso. vezes ao ano para Aham. dar os cursos lá,
Uhum. que eram cursos intensivos de um mês. Uhum. Primeiro, da formação de professores também, que eu dava lá a parte de metodologia também. Primeiro foi sendo escrito em inglês, para depois o português. E depois, a partir de 2004, foi a formação de yoga-terapia, que também desenvolveu aquele segmento dos sistemas corporais à luz do yoga, primeiro em inglês, para depois trazer para o Brasil em português, né? E a gente ia e voltava e tinha os cursos aqui, mas era assim, acabava um, começava o outro. E eu falava, Realmente, mãe, a muito. gente vai ter que dar um tempo entre uma semana e outra, entre um curso e outro, vamos ter que chamar outras pessoas também, né? Sim, E essa era a ideia, mas no início a gente fazia muito tudo sozinho, né? sim, No início sim, mesmo, sim. a gente até fazia os folhetos, Claro. Uhum. e participava muito. Se precisasse lá ir, a gente ia lá para o supermercado, porque tinha faltado a salsinha para o almoço. Aham, Então, aham, a aham. gente botava a mão na massa em É, tudo, né? eu me E lembro. aos poucos aí foram sendo criados departamentos que foram Ah, nos ajudando, né? sim. Passamos também por momentos bem desafiantes, né? Na Uhum. montanha, Uhum. e a gente tinha que se reverenciar os desígnios do universo, confiando sempre que tudo ia ficar bem. E também foi importante dizer que em 2012 já era um sonho nosso, a gente tinha tentado antes, a gente já estava pesquisando há alguns anos, desde 2008, para que o Centro Montanha Encantada pudesse ser um instituto, né, sem Sim. fins lucrativos, e em 2012 fundamos o Instituto Yoga Uhum. Integrativa, que é localizado o que a gente chama de Centro Montanha Encantada, né? Sim. Então, Aham. desde 2012 é um instituto que presta Uhum. esses serviços para os cursos, né, Aham. na área do Aham. yoga, e também Isso. oferece o espaço para que, por Sim. exemplo, a formação Shivananda, desde o início, venha ao Uhum. Brasil, para Garopaba, para Montanha Encantada, no Ah, mês de janeiro, oferecer a sua formação. E uhum. o Swami Vishnu foi o primeiro mestre que eu conheci na minha vida, nos anos 80, em Aham. 83. O Imagina. meu primeiro professor de yoga trouxe o Swami Vishnu e foi algo assim para mim completamente, eu nunca tinha imaginado o que era estar na frente Dele. de um Swami, né? Sim, Então foi sim, mais impactante. Depois, para mim, o Swami da Ananda. sim. Mas mal eu podia imaginar que, né, que a linhagem do Swami Vishnudevananda fosse utilizar o Claro. ambiente da Montanha Encantada até os dias de hoje, né? Sim. Uma riqueza. Muito Então, são aquelas sincronicidades na vida da gente, os pedaços das peças do quebra-cabeça que vão se juntando, né? bom se Então, organizar. eu acho que confiar nessa sabedoria maior que vai desde Uhum. que estejamos disponíveis como instrumentos, Uhum. a vida vai nos conduzindo para o lugar certo, na hora certa, no momento adequado, né? Uhum. Uhum. Então, Lilian, já estamos a menos de 10 minutos do final do nosso Nossa, já papo. passou tão rápido assim, meu Verdade. Deus. É que a tua história é rica, querida. A tua história é rica, é maravilhosa, foi muito bom. Assim, fui lembrando de muita coisa que a gente já tinha, inclusive, conversado e tudo, mas é importante para as pessoas te conhecerem, né? Eu acho que a melhor forma da gente trazer um conhecimento assim é dessa forma. Então, fale um pouquinho sobre os mudras, quem sabe? O que Sobre é os o mudras. mudra, alguma coisa que tu vai trabalhar Então, no nosso curso, né? Que a gente vai ter aqui. isso, como eu falei, o meu primeiro contato com os mudras foi lá muito tempo Uhum, atrás. Mas, de repente, aquilo que eu já tinha praticado antes, já pesquisado um pouco, muitos e muitos anos atrás, começou a tomar uma forma diferente, né? Isso lá nos Estados Unidos. Eu me lembro que o primeiro trabalho de mudras que eu e Joseph fizemos foi selecionar, acho que 50 mudras, né?
me lembro que a gente tirou fotografia desses mudrais, e depois, já no Brasil, já na Montanha Encantada, nós começamos um trabalho de pesquisa dos mudrais, porque a gente não encontra muito sobre os mudrais na literatura, nem nos textos antigos. É tudo muito por alto, né? Muito vago. Então, nós começamos a praticar durante assim 10 anos. A gente tinha uma prática contínua desses mudrais. Mudrais são gestos, né? Gestos que, no contexto do yoga, se chamam mudras, né? São gestos. Mudra também significa selo, mudra significa também uma atitude, mudra também significa encantamento. Uhum. Então, são gestos que, de alguma maneira, eles. Eu gosto de uma analogia para mim: gestos são como botões de flores, Sim. que levam um tempo para desabrochar na experiência de cada pessoa que pratica. Então, Uhum. eles contêm um segredo, eles contêm, assim como as sementes já contêm a árvore, os mudras contêm qualidades essenciais que já estão presentes no gesto e dentro de nós, e que muitas vezes ficam adormecidas em nós. E ao praticar os gestos, nós vamos convidando essas qualidades no tempo que ela precisar, para que elas possam também florescer, né? Mas essas qualidades, que a gente chama de qualidades essenciais, já estão dentro de nós. Então, no caminho do autoconhecimento, elas vão sendo reveladas na nossa vivência e podemos trazê-las para a vida cotidiana. Então, o yoga oferece um leque muito vasto de recursos, e os mudras são recursos muito preciosos e que, assim, poder ter entrado, investigado, explorado na prática, pacientemente, o florescimento desses gestos que escolhemos para começar a pesquisar, e que acabou ganhando vida inicialmente numa primeira apostila que fizemos com 69 mudras. Dividimos esses mudras em famílias, né? Recebemos essa inspiração de Richard Miller, que dividia alguns mudras em algumas famílias, e resolvemos unir esses mudras em famílias que pudessem contar os modelos do yoga, para que as pessoas pudessem, então, passar pela experiência dos conceitos na prática, e os mudras abrindo essa possibilidade, né? Então, Muito rico. eles foram desabrochando a nossa experiência e começamos a compartilhar com os alunos. No Uhum. início, os alunos não sentiam muito o que Uhum. era, o que o Mudra trazia, mas cada vez mais vai criando um campo de prática, né? Sim, Então, sim. cada vez mais facilmente os alunos começaram também a poder sentir esses efeitos sutis Uhum. na sensação do corpo, Uhum. no que acontece com a respiração, Uhum. porque eles vão criando e recriando, restabelecendo circuitos energéticos no nosso corpo. E para perceber o que é mais sutil, nós precisamos passar por um processo de sensibilização. Então, a prática do yoga, num leque de ferramentas que o yoga nos dá, também nos prepara para poder estar sensíveis para a prática dos mudras, que a gente também acopla e traz para dentro da estrutura de aula, né? Uhum. Mas que podemos usar a qualquer momento, porque estão em nós. Nós podemos carregar com as mãos esses gestos, porque já praticamos gestos desde que nascemos, né? Sim, Dizendo não, dizendo sim. sim. Então, Aham. já faz parte da nossa Sim. linguagem, a linguagem gestual, É. né? Só que dentro do caminho do yoga, o gesto ganha um significado muito particular, né? Hum. E nos rituais, né? Encontramos esse gesto nas estátuas, né? Nesse conhecimento milenar todo.
e essa prática nos ajuda a tomar posse desse conhecimento que está em nós, né? Yoga é um caminho para abrir o conhecimento que já temos e nos levar para dentro de nós mesmos, né? Para a nossa verdadeira essência. E essas ferramentas são especiais, né? E os mudras têm um lugar especial também dentro dessas ferramentas, né? Isso. Muito Então, precioso, né? gente, ó, final de semana que vem, dia 11 e 12, a gente vai ter aqui o nosso curso, o nosso workshop, onde teremos a Carol, onde teremos o professor Márcio, que terça-feira nós vamos fazer uma live com o Marcinho, para ele também ter a oportunidade de falar sobre a sua vida profissional, sobre o seu trabalho. E com a Lilian, que nós vamos fazer esse fechamento, então, do nosso trabalho lá, com os mudras, o trabalho da Lilian, né? Aí eu vou trazer os aspectos mais sutis do tema, né? Do tema desse curso, que é um prazer enorme também estar com a Carol e com o Márcio, com você, Sirene, com todos os alunos e participantes do programa também, né? Então, eu vou procurar trazer os aspectos mais sutis, né? Do universo sutil para o tema que vai ser tecido por nós, né? De uma forma sincrônica, harmônica, de coração para coração, né? Para que a gente possa realmente entender o quanto a gente precisa sair da mente e chegar no coração para fazer as nossas transformações na vida, né? Que isso é fundamental. O sentir, a aprendizagem pelo sentir é muito rica. Para isso, Lilian, antes de encerrar, eu quero ler aqui um poema que hoje eu separei para ti, em tua homenagem, viu? Diz assim: o que a memória ama fica eterno. Esse poema é da Adélia Prado. Quando eu era pequena, não entendia o choro da minha mãe ao assistir a um filme ou ler um livro, ouvir uma música. O que eu não sabia era que a minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade do que vivia dentro dela. E eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje me emociono diante das mesmas coisas, sendo tocada pelos pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora, como um vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Crianças têm o tempo a seu favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, a melodia é só a melodia. Aí já vai encerrar e eu não vou poder terminar de ler meu poema, não é possível. Ai, que pecado. Porém, eu vou ler mais aqui no final. A capacidade de se emocionar vem daí, quando os nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira. Eu acho que aqui, Lilian, está assim, a minha grande homenagem a ti, ao Joseph, à Montanha Encantada, a tudo que eu aprendi com vocês, sabe? Poder me emocionar e poder dizer humildemente, né? Que continua aprendendo, que tu continua sendo minha mestra, sabe? E então, um namastê amoroso e que a gente possa estar junto, dia 11, aprendendo dia com 12. os outros, somos eternos aprendizes. Numa partilha, né? Quem puder ler o poema até o final, eu posso até colocar assim aí num grupo de repente, né? É da Adélia Prado, viu? O que a memória ama fica eterno. Um beijo grande, minha querida. Um grande beijo a todos. Somos um só coração, pulsando, uma só intenção. Isso. Gratidão a todos que estiveram presentes. Que a nossa verdadeira natureza brilhe cada vez mais. Isso. Namastê, meu anjo. Tchau.